Olá, querido, bom dia, graça e paz. Nós já estamos transmitindo a nossa EBD online. Você que está chegando aí para a nossa aula desta manhã, amém? Nossa EBD começa em alguns minutinhos e eu quero te convidar aí a separar esse tempo de qualidade para assistir a nossa aula online no dia de hoje, amém? Você que está se achegando, você que está entrando na live agora, essa live está sendo transmitida pela fanpage do nosso Facebook, IMW Tremembé, mas também está sendo transmitida pelo nosso Instagram, imw.tremembé. Amém? Bom dia a todos, graça e paz. Vamos dar início à aula de hoje. Nós estamos fazendo a Escola Bíblica Dominical através dessa transmissão online, através dessa live, porque nós ainda estamos cumprindo a determinação governamental e a orientação episcopal do nosso bispo, Simvaldo Correia Coelho, para que as nossas reuniões fiquem suspensas ainda por esta semana, mas que elas sejam feitas, transmitidas de forma online a alcançar o coração das pessoas. Tá ótimo? Então você está recebendo o conteúdo aí de uma aula de Escola Bíblica Dominical online. Amém? Se você estiver me ouvindo bem e me vendo bem, coloca aí para mim, por gentileza, descrito nos comentários: pastor, nós estamos te ouvindo, pastor, nós estamos te vendo, enxergando bem. Tá ótimo? E a maneira que vocês forem respondendo, nós vamos aqui também interagindo, né? A live ela dá essa oportunidade de interação, onde eu posso falar, mas ler também os comentários e responder aos irmãos. Amém? Os irmãos que estão entrando agora na nossa live, bom dia, graça e paz. Nós estamos dando início a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Fique conosco nesses próximos minutos e seja abençoado pela palavra de Deus. Amém? Não diferente lá da nossa igreja, onde nós estudamos a Bíblia, aqui nós também iremos fazer a mesma coisa. Na aula passada, no domingo passado, nós falamos sobre a volta de Jesus. Nós fizemos um estudo sobre escatologia e abordamos os pontos principais na visão wesleyana sobre a volta de Jesus. Hoje nós iremos falar sobre um texto fundamental nos nossos dias. Nós iremos fazer um estudo completo, uma exegese sobre o Salmo 91. O Salmo 91 talvez seja um dos salmos mais conhecidos, talvez seja até pareado com o Salmo 23. E ele é muito difundido, ele é muito falado, as pessoas o usam, né, como um talismã dentro de casa, deixam a Bíblia aberta no Salmo 91, mas há poucas informações de estudo sobre este salmo. E nós vamos fazer aqui um estudo bem completo, muito interessante, enriquecedor sobre o Salmo 91. Amém? Já tem alguns irmãos aqui se comunicando conosco, né? Deixa eu só fazer aqui a leitura, né? Minha mãe, né? Estou te ouvindo e te vendo bem. Obrigado, mãe. Né? Presbítero Isaías, bom dia. Paz do Senhor, né? Nosso irmão Rodolfo, bom dia. E mais alguns irmãos que estão conosco, né? Pastor Roberto, irmã Jaqueline, irmã Noemi, irmã Sara. Lá no nosso Instagram também nós temos a Josi, o Danilo, a minha esposa Aline, amém? Nós estamos aí nos achegando na sala da EBD e em mais alguns instantes nós começamos o estudo de hoje, tá bom? Então, antes de nós começarmos o nosso estudo, deixa eu só te mostrar os livros que eu usei, tá bom? Para te ajudar na compreensão do texto. Primeiramente, eu usei duas versões da Bíblia. Uma versão da Bíblia NTLH, a nova tradução, na linguagem dos dias de hoje. Essa é uma edição comemorativa da Reforma Cristã, quando se completou 500 anos. Então eu comprei essa edição, muito boa. E uma Bíblia de estudo, já bem velhinha. Olha como que ela tá aqui, a capa, gente. Nossa, tá, né, toda aí
filipendiada, mas é, para mim, a melhor Bíblia de estudo que existe hoje na atualidade, das que eu conheço, tá bom? Que é a Bíblia de Estudo Anotada. Bíblia de Estudo Expandida e Anotada. Ela traz a versão RA, Revista Atualizada. Muito boa, tá bom? Eu já tive também a Bíblia Shed, muito boa também. Tive a Bíblia Thompson, muito boa também, mas essa Bíblia aqui eu acho ela bem completa. Ela tem notas de estudos ao final do texto muito boas e todas bem pertinentes, tá bom? Eu também estou usando, para falar sobre o texto de hoje, o livro do Ibad, né? Introdução Bíblica. Esse livro maravilhoso aqui do Ibad, eu vou usá-lo, tá bom? Para que juntos nós possamos trabalhar esse texto. E vou usar também mais um livro do Ibad aqui, né? Livros poéticos. Lembrando que o livro de Salmos é um livro poético, tá bom? Eu vou me levantar só um pouquinho aqui, só para fechar um pouquinho a janela, para ver se diminui a claridade aqui para nós e já volto na live. Muito bom. Eu acho que ajudou só um pouquinho, mas tá bom. E há alguns livros de apoio também que eu estou usando aqui, que é um livro muito bom, se você não tem na sua biblioteca e puder adquirir, adquira. Quem é quem na Bíblia, tá bom? Nós vamos falar sobre a divisão do livro de Salmos, né? Etan, Emã, os filhos de Corá, Moisés, Davi, Salomão, que são os autores, né, dos Salmos que tem assinatura reconhecida. E aí eu busquei algumas informações nesse livro muito bom. E como nós vamos falar também sobre medo, pânico e ansiedade, eu usei um livro que eu ganhei do bispo, muito bom, né? O Fim da Ansiedade. Livro do Max Lucado, recomendo a todo mundo aí que sofre com a ansiedade. Amém? Antes de começarmos então a nossa aula propriamente dita, eu quero te convidar a uma palavra de oração. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Feche um pouco seus olhos, curva sua cabeça, falemos com o Senhor. Pai querido, Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Pai, por nos conceder nesta manhã a rica e maravilhosa oportunidade de estudarmos a Sua Palavra. Obrigado porque a Tua Palavra nunca volta, Senhor Deus, vazia, sem antes completar os Seus divinos e maravilhosos propósitos em nossa vida. Que o Senhor possa usar esta porção da Palavra para falar aos nossos corações, que sejamos por ela edificados, que sejamos por ela completos e sejamos por ela limpos nesta manhã. Fica conosco, ó Senhor, desce o teu conselho sobre as nossas vidas. Nós oramos em Cristo Jesus nesta hora. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Agora que nós acabamos esta oração, eu quero então te convidar a começar o estudo bíblico desta manhã. Se você não tem aí uma caneta e um papel perto de você, eu recomendo que você vá buscar um papel e uma caneta, tá bom? É um estudo. Eu tenho aqui, né, algumas canetas de cores diferentes para me marcar textos, versões, citações, frases, para depois eu escutar com mais calma. E tenho aqui, né, o estudo que já está escrito, né, nas folhas de sulfite. Mas tenho aqui algumas folhas de sulfite limpas, né? Que eu vou usando aí sempre que eu precisar. Tá bom? Então, vamos começar o nosso estudo bíblico. Eu peço para que você aí separe um tempinho para você ouvir o que nós vamos ministrar e que você também possa aí preparar nessa hora um papel e uma caneta para juntos irmos anotando. Amém? Olha, aqui, para mim, quando eu olho para a tela aqui do meu smartphone, eu vejo uma claridade bem grande aqui desse lado do meu rosto. Eu não sei se essa claridade ela atrapalha aí a visão para vocês, mas se ela atrapalhar, a gente pode dar um jeitinho aqui, vocês vão aí me dando um toque, tá bom? Pastor, tá muito claro, pastor, dá para enxergar, pastor, não tem problema, tá bom? Eu garanto para vocês que a glória do Senhor está aqui dentro de casa, mas esse brilho não é da glória do Senhor, é do sol, que não deixa de ser a glória do Senhor nos iluminando todas as manhãs. Amém? Então vamos lá, meus irmãos. Antes de nós começarmos a falar sobre o Salmo 91, é muito bom ressaltar que o Salmo 91 é um dos salmos mais difundidos, falados e conhecidos dentro do mundo cristão. Não é incomum nós irmos à casa de alguém que professa a fé cristã, né,
e termos lá uma Bíblia aberta, e nessa Bíblia, na maioria das vezes, está a leitura do Salmo 91. Adotou-se no Salmo 91 a ideia de que apenas a Bíblia aberta já seria um talismã, algo que nos imunizaria do mal que cerca as nossas vidas e os nossos lares. Essa é uma ideia errada a respeito do texto. Primeiro, porque a palavra de Deus, ela só faz efeito nas nossas vidas quando ela é aplicada dentro do nosso coração. Nós precisamos lembrar da chave bíblica que se encontra em Salmo 119, versículo 9, que diz: a tua palavra guardada está no meu coração, para não pecar contra ti, ó Deus. Então a palavra de Deus, quando guardada dentro do nosso coração, ela produz efeitos espirituais para nos guardar do pecado. Guardados do pecado, nós temos as nossas vidas nas mãos do Senhor. Então o fato de termos a Bíblia aberta não significa que nós estamos protegidos. A Bíblia ela precisa estar aberta sim, mas ela precisa estar sendo praticada por nós todos os dias. Amém? Então as pessoas começaram a adotar esse costume de colocar a Bíblia aberta no Salmo 91, porque o Salmo 91 contém expressões que podem ser colocadas para blindar alguém numa batalha espiritual. Quantas expressões nós poderíamos tirar desse texto? Quantas vezes você já ouviu alguém falar: 1000 cairão à tua direita, 10.000 cairão à tua esquerda, mas nenhum te afetará? Quantas vezes alguém já disse, né? Você estará livre da peste que voa pelo meio-dia, do laço do passarinheiro, expressões que estão contidas dentro do Salmo 91. O texto já começa nos dizendo: é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansa. E nós vamos aprender nesta manhã que esse texto é uma transcrição do autor falando sobre Jesus. Nós vamos chegar lá e você vai ver qual é a maneira correta da aplicação desse texto nas nossas vidas e como nós devemos lê-lo e interpretá-lo. Amém? Mas antes de nós chegarmos no Salmo 91, é muito importante nós fazermos aqui a busca do contexto. Aonde esse texto está, como ele foi escrito, quais são as ideias que estão em volta do texto, tá bom? É isso que nós vamos falar antes de nós chegarmos no Salmo 91. Então, meus irmãos, antes de nós partirmos para o Salmo 91, eu quero mostrar um pouco para você da estrutura que compõe o livro de Salmos. Ela não é uma estrutura simples, ela não é uma estrutura básica, ela é uma estrutura complexa que merece um pouco de estudo. Nós precisamos lembrar que há uma regra na hermenêutica, e a hermenêutica é a arte do estudo de manusear bem a palavra de Deus, que um texto fora do contexto é um pretexto para a criação de uma nova heresia. Então, tirar o texto do contexto, que ele foi escrito, que ele foi feito, pode ser um erro grave na interpretação. Nós precisamos ler o texto ao lado do contexto para então aprendermos aquilo que o texto tem a nos ensinar. Amém? Você pegou essa regra aí? É uma regra da hermenêutica. A hermenêutica é a matéria da interpretação clara dos textos bíblicos. E ela diz que um texto fora do contexto é um pretexto para a criação de uma nova heresia. Amém? Então a Bíblia, ela é dividida, a Bíblia toda, né, de Gênesis 1 a Apocalipse 22, ela é dividida toda em 8 blocos. Quais são esses 8 blocos? São os blocos onde os livros são separados. A nossa Bíblia, ela é diferente da Bíblia hebraica, a Tanakh, que é separada apenas em 4 blocos. A nossa Bíblia tem a adição do Novo Testamento, a Tanakh não. E nós, no Novo Testamento, temos 4 blocos distintos. Mas nós estamos falando do livro de Salmos. E o livro de Salmos fica dentro de uma divisão chamada livros poéticos. Quais são os livros poéticos que compõem junto com os Salmos esse bloco? O livro de Jó, o livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes e o livro de Cantares, ou Cânticos dos Cânticos. Compondo então esse bloco chamado livros
poéticos, tá bom? Então você já pode aí aprender que a Bíblia é dividida em 8 blocos, a Bíblia cristã, 4 blocos para o Antigo Testamento e 4 blocos para o Novo Testamento. O livro de Salmos está no segundo bloco, que é o bloco dos livros poéticos. E neste bloco estão contidos mais 4 livros, junto com os Salmos, que compõem 5. Então vamos lá de novo? Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos ou Cantares, como traz algumas versões. Essa é a primeira curiosidade que nós precisamos saber e é o primeiro ponto que nós precisamos entender para partirmos para o estudo do livro de Salmos. Pastor, por que é importante eu saber que o livro de Salmos faz parte de um grupo de livros chamados livros poéticos? Porque os livros poéticos, eles seguem uma lírica na literatura onde não se pode extrair deles nenhum ponto doutrinário. Nós vamos ver isso à frente. Mas nós devemos ver que a maioria dos livros poéticos, eles são escritos em forma de canção, de cânticos, de versos, de estribilhos ou de narrativas de histórias que eram contadas em forma de cântico. Então é muito importante para você saber isso, porque o livro de Salmos, o livro de Provérbios, o livro de Jó, o livro de Eclesiastes, o livro de Cantares, são livros escritos em forma de cânticos. E os pais da igreja refutaram extrair desse grupo de livros doutrinas. Existem algumas doutrinas dos testemunhos de Jeová baseadas sobre a restauração da terra que são contidas no livro de Salmos. Nós precisamos lembrar que não se deve extrair leitura doutrinária dos livros poéticos. Amém? Por quê? Porque eles têm uma autoria não sempre clara, porque a formação de cânticos ele dá ao autor que está escrevendo um tom mais romântico e menos prático no texto, tá bom? Essa é a primeira curiosidade que eu queria falar com você, mas ainda uma segunda curiosidade bem interessante antes de nós entrarmos no livro de Salmos, no Salmo 91. O livro de Salmos foi escrito na grande totalidade na língua hebraica. Nós precisamos lembrar que a Bíblia toda ela foi escrita na sua grande maioria em 2 idiomas. O hebraico, que compõe o Antigo Testamento, e o grego, que compõe o Novo. Lá no Novo, onde o grego foi escrito, nós temos algumas expressões em aramaico. Não é o alvo do nosso estudo. Mas nós precisamos lembrar que o Antigo Testamento, na sua maioria, quase na sua totalidade, 99,9%, foi escrita em hebraico. O hebraico é uma das línguas mais antigas que se tem registro. O primeiro registro da língua hebraica está datada quando Abraão começa a sua migração da Palestina, de Ur dos Caldeus, para a terra dos cananeus. Aí está datado os primeiros relatos da língua hebraica. Mas só para te dizer a complexidade dessa língua. Moisés, que não era contemporâneo de Abraão, mas tinha tempo mais próximo do que dele do que para nós, os estudos, os linguistas dizem que se eles se encontrassem, eles teriam sérias dificuldades de se comunicar. Isso por quê? Porque o hebraico ele sofreu severas alterações do tempo de Abraão para o tempo de Moisés. Porque nós precisamos lembrar que Abraão ele sai da terra de Ur dos Caldeus, da Palestina, e começa a migrar para a terra da Cananeia, onde a terra prometida ela está. Quando ele começa esse processo de migração, a influência da língua cananeia dá ao hebraico vocábulos que antes o hebraico não tinha. Essa língua sofre várias alterações, ela sofre alterações na terra do Egito, e aí quando Moisés está falando e escrevendo em hebraico, falando possivelmente o hebraico que Abraão estava falando. Que coisa complexa, meus irmãos, isso é o desafio dos linguistas ao traduzirem a palavra de Deus. Eu tive aula com um excelente professor de hebraico, o pastor Rogério Macarini, porque eu tenho muita estima, e também com o pastor Camilo, Wagner Camilo. Eles me ensinaram um pouco sobre hebraico, um pouquinho do que eles podiam fazer,
E aí a gente aprende quão grande é a complexidade desta língua, tá bom? E aí eu quero falar ainda sobre isso com você, sobre a dificuldade da língua para ser traduzido. Os textos de Salmos, eles estão escritos em hebraico, mas eles sofrem essa grande dificuldade de serem traduzidos para o dia de hoje. Imagine, meus irmãos, que se numa distância de 1000 anos a língua já sofreu muitas alterações, imagine a nós, 6, 7 mil anos depois, como essa língua já foi. Então o desafio é interpretar a Bíblia, contextualizando para os nossos dias, sem perder a essência. Esse desafio é muito grande. E eu quero dar aqui alguns exemplos para você. Eu fiz curso de letras e eu lembro de uma aula de uma professora de linguística, doutora Maria de Lourdes, e ela fala sobre o desafio de ter a língua de geração em geração na mesma forma que ela foi dita. Você já ouviu a expressão, você já ouviu o ditado popular que diz assim: quem não tem cão, caça com gato? Você já ouviu essa expressão? Ah, quem não tem cão, caça com gato. Esse ditado ele foi criado no tempo da Idade Média, quando a peste negra assombrou a Europa e dizimou quase parte da metade desse continente. E as pessoas que tinham em casa gatos, elas estavam imunes ao rato. O rato era um grande vetor. O rato, as pulgas e os piolhos eram um grande vetor da passagem da peste negra. Então as pessoas que tinham gatos dentro de casa, elas tinham essa blindagem especial. Mas as pessoas que não tinham gato precisavam caçar os ratos, porque os ratos eram os vetores de transmissão dessa doença. Então o ditado, na forma correta, não é quem não tem cão, caça com gato. Porque gato não caça em matilha, nem obedece comandos humanos de caça. Mas o ditado correto diz: quem não tem cão, caça feito um gato. Se você não tem cão, você vai precisar, como um gato, caçar na espreita. Mas o ditado foi sendo dito, foi sendo falado de geração em geração, foi mudado e agora todo mundo diz: quem não tem cão, caça com gato. Na verdade, nós mudamos o sentido do ditado e perdemos o fundo moral que o ditado tinha a nos dizer. Esse é uma mudança forçada pelo tempo. Um outro ditado também muito interessante, esse é quase que chulo, é meio nojento, mas quando alguém é muito parecido com o pai, há uma expressão que se diz assim: cuspido e escarrado feito pai. Você já ouviu esse ditado? É um ditado estranho, né? Um ditado quase que chulo, meio que nojento, mas é um ditado que é dito aí fora. Cuspido e escarrado feito pai. Nós precisamos lembrar que esse ditado, ele foi uma ideia dos escultores da Idade Média que faziam na pedra a lápide dos seus senhores. Então os grandes homens feudais daquela época, eles compravam artistas para esculpir o seu rosto nas pedras. Tão bem feita, o trabalho era tão minucioso e caprichoso, tão cheio de talento, que o rosto esculpido na pedra ficava quase que idêntico ao rosto do seu autor. Então os artistas falavam assim: este rosto está esculpido. Mas a pedra com mais maleabilidade para se esculpir era uma pedra rara chamada Carrara. Então os escultores falavam assim: esse rosto está esculpido em Carrara e é tão semelhante ao rosto do meu senhor. Os plebeus que trabalhavam dentro do castelo ouviam essa expressão e, sem conseguir entender totalmente, eles diziam o quê? Ah, está cuspido e escarrado. Mas na verdade é esculpido em Carrara. Então o ditado ele foi sendo alterado, mudado e tornou-se aquilo que hoje nós conhecemos. Mas na verdade nenhum rosto pode ser cuspido e escarrado. Isso não significa nada, nem traz nenhuma nobreza ao trabalho do artista. Mas quando alguém diz esculpido em Carrara, é porque a semelhança de um rosto é muito parecida com o outro, parecendo até o trabalho de um artista. Nós poderíamos ainda falar de vários ditados aqui, mas eu vou parar por aqui, tá bom? Essas são as diferenças forçadas pelo tempo. Então o tempo vai passando e vai ficando mais difícil fazer a tradução da Bíblia.
E há também as diferenças que nós achamos no texto forçadas pela regionalidade. Vamos lá. Eu tenho ascendência mineira na minha família, então as palavras de cunho mineiro são mais fáceis para mim entender. Mas se alguém te dissesse assim, vem jantar em casa e se você gostar da comida, leva uma matula para você. O que você ia entender da palavra matula? Você já ouviu essa expressão? Lá no sul de Minas, essa expressão é bem conhecida. Ela fala sobre a marmita. Quando alguém vai na sua casa e fica encantado com aquilo que você preparou, ela leva um pouquinho, que lá em Minas se diz porva, que é uma prova. E aí alguém diz, leva então essa matula, que aqui em São Paulo parece uma marmita. Essa é uma expressão de Minas, mas imagine se você pegasse um texto que dissesse quão difícil seria para você traduzir se você não tivesse em Minas e não tivesse um mineiro perto de você. Esse é o desafio dos tradutores da Bíblia, que ao pegar o texto, não estão mais com Abraão, não estão mais com Moisés, mas precisam voltar ao tempo de Moisés, precisam voltar ao tempo de Abraão e fazer essa tradução ao pé da letra. Você conseguiu entender isso? Exemplo. Lá no sul, eles não falam salsicha, né, como nós falamos aqui daquele hot dog. Lá eles falam na grande, né? Na grande Porto Alegre, talvez o uso da palavra salsicha seja mais comum, mas nas cidades de fronteira, como Livramento, eles falam vina, né? Porque vina é a palavra que se usa no Uruguai para salsicha, para embutidos. E olha que coisa interessante, alguém chegar em você e dizer assim, vamos comer um lanche com vina? O que você diria, né? Paz do céu, com vina, o que significa isso? Então nós precisaríamos da ajuda, né, de um bom gaúcho de raiz aí, tradução desta palavra, né? Em Curitiba, visitar um primo e estava lá serenando. Sabe quando cai aquela chuva, mas permanece aquelas gotículas assim mais tímidas? Aqui nós chamamos do quê? Sereno. Nós olhamos e falamos, tá serenando. Lá em Curitiba, eles usam uma expressão chovendinho. Eu achei bem interessante essa expressão. Quando está aquele tempo de chuva, as pessoas olham e falam assim, nossa, hoje está chovendinho. Então, olha como seria difícil para nós acharmos o sentido da palavra chovendinho se nós não tivéssemos ao lado, né, de um paranaense, de um curitibano que usasse essa expressão. Então, esse é o desafio da tradução dos textos bíblicos para os dias de hoje. É muito difícil fazer uma tradução literária sem macular a essência do texto, e é por isso que os pesquisadores eles trabalham anos a fio, precisam da ajuda de linguistas, de historiadores, de técnicos em línguas já mortas para então fazer a tradução. Lembrando que o hebraico que hoje se fala na terra de Israel não é o hebraico bíblico, tá bom? Se você aprender o hebraico bíblico e chegar lá, você vai ter muitas dificuldades na hora de se comunicar, tá bom? A terceira característica muito legal para se falar sobre o livro de Salmos, que eu acho importante você saber, é que normalmente quando nós ouvimos a palavra Salmos, nós atribuímos todas elas a Davi. Nossa, Salmos de Davi. Mas eu quero te dizer uma coisa, nem todo salmo foi escrito por Davi. Você sabia disso? Na composição do livro de Salmos existem vários autores. Eu vou recitar aqui, vou ressaltar para você alguns aqui. Davi, por exemplo, escreveu cerca de 73 salmos. Depois, o maior autor foram os filhos de Coré, os filhos de Corá, aliás, que escreveram 12. Depois foi Asaf, escreveu 11, Salomão, que escreveu 2, Moisés, que escreveu 1, Emã, que escreveu 1 e Etã, que escreveu 1. Isso compõe cerca de quase 99 a 100 salmos. E aí existem 50 salmos que não têm uma autoria clara assinada. Esses salmos devem ser desses autores, possivelmente, mas eles estão sob uma penumbra, e aí há pesquisas que dizem que são de Davi, outras que dizem que são de Moisés ou Salomão, mas eles não são categóricos em dizer é de Davi. Exemplo, o Salmo 91 é atribuído a Davi, mas há alguns estudos que dizem que ele foi feito por Moisés. E não existe um consenso claro da assinatura da autoria desse salmo. Então, muitos salmos você vai ver que traz assim,
Salmo ou Cântico do Rei Davi ou ao Rei Davi. Mas em alguns salmos você não vai ver nenhum nome. Não vai estar lá Salomão, Moisés, Davi, Emã, Etan, Corá, Asaf. Não vai ter nenhum nome e você não precisa ficar preocupado com isso. Esses salmos, eles não têm uma autoria clara. E por não terem uma autoria clara, eles são atribuídos então a um grupo de autores no livro de Salmos. Tá ótimo? Essa foi então 3 curiosidades bem interessantes, mas tem uma quarta aqui que eu acho bem legal também, que pode ser falada por nós nesta manhã. A quarta curiosidade é que Salmos é uma composição, na sua maioria, feita por cânticos, tá bom? Então são cânticos que estão lá em forma de salmos. Cântico do rei Davi, cântico de Salomão, cântico de Asaf. E por que ele é colocado dessa forma? Não se diz capítulo, mas se diz número, porque canções são organizadas em número e não em capítulos, como as narrativas dos livros. Então, quando se faz a leitura do livro de Salmos, não se diz assim, abram a Bíblia em Salmo capítulo 1, mas a forma correta de se dizer é, abram a Bíblia em Salmo número 1. E mais, não se diz versículo, porque versículo é a subdivisão dos capítulos. Se diz verso, porque os cânticos são divididos em versos e estrofes. Então, ao fazer a leitura do livro de Salmos, como que nós podemos ler da maneira correta? Por favor, abram suas Bíblias no livro de Salmos, número 91, verso 1. Essa é a maneira correta de se dizer, porque o livro de Salmos é dividido em canções e não em capítulos, e os seus capítulos são divididos em versos, não em versículos. Amém? Então vamos lá, agora que nós já estudamos um pouco da curiosidade, um pouquinho só, viu, meus irmãos, da curiosidade do livro de Salmos, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Salmos, número 91, verso 1. Vamos fazer a leitura desse texto? Livro de Salmos, número 91, verso 1, nós faremos a leitura então desse texto. Lembrando que a live tem duração de 1 hora, nós já passamos dos 30 minutos e eu tenho aqui mais 20, 25 minutinhos estourando para fazer aqui então a fichação e a leitura desse texto junto com você. Você já abriu a sua Bíblia aí? Livro de Salmos, número 91, verso 1, diz assim, eu estou lendo na versão NTLH, nova tradução na linguagem dos dias de hoje. Vamos então à leitura. Se você tiver sem a sua Bíblia, pode fazer aí ouvindo. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso do Todo-Poderoso. Isto eu declaro a respeito do Senhor. Ele é o meu refúgio, o meu lugar seguro, ele é o meu Deus e nele confio. Pois ele o livrará das armadilhas da vida e o protegerá das doenças mortais. Ele o cobrirá com as suas penas e o abrigará sobre as suas asas. A sua fidelidade é armadura e proteção. Não tenha medo dos terrores da noite, nem da flecha que voa durante o dia. Não tema a praga que se aproxima na escuridão, nem a calamidade que devasta ao meio-dia. Ainda que 1000 caiam ao seu lado e 10.000 morram ao seu redor, você não será atingido. Basta abrir os olhos e verá como são castigados os perversos. Se você se refugiar no Senhor, se fizer do Altíssimo seu abrigo, nenhum mal o atingirá, nenhuma praga se aproximará de sua casa, pois ele ordenará aos seus anjos que o protejam aonde quer que vá. Eles o sustentarão para que não machuque o pé em alguma pedra. Você pisará leões e cobras, esmagará leões ferozes e serpentes debaixo dos pés. O Senhor diz, livrarei aquele que me ama e protegerei aquele que confia em meu nome. Versículo 15. Quando clamar por mim, eu responderei e estarei com ele em meio às dificuldades. Eu o resgatarei e lhe darei honra. Com vida longa o recompensarei e lhe darei minha salvação. Amém? Que texto maravilhoso e que texto lindo. E quais são os ensinamentos que esse texto traz para nós nesta manhã?
Então vamos agora partir para o estudo do livro de Salmos, número 91. Nós acabamos de fazer essa leitura, nós vamos estudar 7 expressões muito importantes dentro desse texto que compõem o livro de Salmo, número 91, do verso 1 ao verso 16, e nós vamos ter aí a oportunidade de fazermos versículo por versículo nos próximos minutos. Então, o livro de Salmo ele está dividido em 5 grupos, queridos. Dentro do livro de Salmos, há 5 divisões para que o estudo sobre o livro de Salmos ele seja mais focado. O Salmo 91 ele está dentro do grupo chamado grupo de consolo e grupo de abrigo. São salmos escritos para a confiança e para o refrigério daquele que está lendo. Então, quando eu leio o livro de Salmos, eu sinto paz e confiança. E o Salmo 91 é exatamente um texto de confiança. Ele expressa a fé de Deus, do povo hebreu, na vinda de Jesus, o Messias. Ele fortalece a fé do cristão ao ler esse texto. Uma segunda característica bem interessante sobre o Salmo 91 é que a sua autoria, como eu disse, ela é dada por Davi, na grande maioria dos estudiosos, mas alguns discordam disso, dizem que esse texto vem de Moisés por causa da linguística. Nós não temos aqui uma autoria assinada, mas nós podemos extrair tudo que esse texto tem para nós. Ele é composto por 16 versos, cada verso traz uma ideia, e nós vamos dividir esses versos aqui em blocos para que o nosso estudo ele seja mais completo. Então, meus irmãos, eu dividi em 7 expressões bíblicas dentro desse texto para a nossa compreensão. Eu quero começar com você aqui falando sobre o primeiro versículo, que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Bom, o texto já começa nos fazendo uma pergunta que nós precisamos responder. Quem habita no esconderijo do Altíssimo? Veja, responder esta pergunta é fundamental para que nós possamos entender para quem este salmo foi, por que ele foi escrito e como ele deve ser interpretado. Tá bom? Vamos lá? Por quê? Para quem e como? Por quem ele foi escrito, para quem ele foi escrito e como ele deve ser interpretado por nós. Essas 3 perguntas devem ser feitas agora. Então, quem habita no esconderijo do Altíssimo? Nós precisamos lembrar que esse texto ele traz um veio profético muito lindo. O Salmo 91, ele talvez seja um dos salmos mais proféticos sobre a vinda do Messias. E esse texto ele está falando o quê? Que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. O único que pode habitar na presença de Deus é Jesus. E quando ele se tornou homem como nós, a Bíblia diz que na sombra do Onipotente ele descansará. A ideia de Davi é dizer que enquanto Jesus estava no céu, ele estava no esconderijo do Altíssimo, lugar onde só o Senhor pode habitar. Mas quando ele veio à terra e habitou em nosso meio, pelo olhar do Senhor sobre a terra e por sua grandeza, debaixo da sombra do Onipotente, ele descansou. Olha que texto maravilhoso! O texto está dizendo a respeito de Jesus. Está dizendo que enquanto Jesus estava no céu, no esconderijo do Altíssimo, ele habitava com o Senhor. Mas quando ele se tornou homem, ele habitou debaixo da sombra do Altíssimo. Esse texto, esse versículo está falando já sobre Jesus. Então é muito importante nós respondermos aquela primeira pergunta. Para quem ele foi escrito? Para testificar ao povo hebreu a vinda de Jesus. Então ele está profetizando ao povo hebreu a respeito da vinda do Salvador. Por quem ele foi escrito? Por um autor que começou a dimensionar aonde Jesus estava, o Salvador, e quando ele veio à Terra, o que aconteceu com ele. E como nós devemos interpretá-lo? Que Jesus estava com Deus, ele habita no esconderijo do Altíssimo, sua presença estava nos céus. Quando ele desce à terra, ele permanece debaixo da sombra do Onipotente. Então o céu é o lugar do Altíssimo,
A sombra do Onipotente foi com o lugar que Jesus descansou quando ele habitou na morada terrena, num corpo humano, na face da terra. E o céu é um lugar que tem muitos espaços. Um dos espaços é o esconderijo do Altíssimo, que muitas pessoas atribuem ao lugar que está o trono de Deus. E por que a expressão esconderijo do Altíssimo? Porque neste local, inacessível a nenhum homem pode ter acesso a esse local, ele se torna um esconderijo, tá bom? Porque há visões sobre muitas partes do céu, só que este local, o esconderijo do Altíssimo, é um lugar que só Deus conhece, só Jesus conhece, só o Espírito Santo conhece. É por isso que então ficou a expressão o esconderijo do Altíssimo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, bem? Então você já aprendeu aí sobre uma expressão, duas expressões, né? O esconderijo do Altíssimo e a sombra do Onipotente. A segunda expressão bem interessante aqui nesse texto, ela se encontra no versículo 2. Vejamos lá o versículo 2, o que ele nos diz. Eu estou aqui com a ajuda do meu notebook, tá bom? Que tive que escrever bastante coisa, então eu vou aqui lendo o notebook, lendo aqui os meus blocos de anotações e lendo a ajuda aqui nos livros. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Esse texto do verso 2, ele declara que, através do salmista Davi, que Jesus está falando sobre aonde está a sua confiança. Então, a confiança de Jesus em elaborar o plano de salvação, em caminhar na terra, em sofrer perigos, está diretamente ligado ao Senhor. Veja que o salmista Davi começa: direi ao Senhor. Então ele está usando a pessoa de Jesus para falar sobre o pensamento de Jesus a respeito da aflição de habitar na face da terra. O texto começa falando o quê? Ele habitava no esconderijo do Altíssimo, desce então à terra e está agora sobre a sombra do Onipotente. Ele não está mais no esconderijo do Altíssimo, ele está descansando na sombra do Onipotente. Mas qual é a confiança dele em estar na sombra do Onipotente? Então agora Jesus toma posse desse texto e diz: direi ao Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Agora é Jesus falando através do salmista: eu vou dizer ao meu Senhor, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Eu e você precisamos também declarar isso diariamente. Nós estamos debaixo da sombra do Altíssimo. Você, meu irmão, está debaixo da sombra do Altíssimo. Recebe aí essa palavra. Você, a sua casa, a sua família estão guardados debaixo da sombra do Altíssimo. E você, sabendo disso, valendo-se dessa informação, deve declarar o quê? Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, Ele é o meu Senhor e a minha salvação. Olha que coisa linda! Você pode declarar então, meu irmão, se você está debaixo da sombra do Altíssimo, você pode declarar isso. Nós não estamos na habitação do Altíssimo. Lá, só Jesus pode acessar. Nós estamos na sombra do Onipotente. Debaixo da sombra do Onipotente, você pode dizer: direi ao Senhor, Ele é o meu Deus, o meu abrigo, a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Amém? Esse é a interpretação correta do verso 2. O terceiro ponto, a terceira expressão muito interessante dentro desse salmo, eu resumi com a palavra laços e pestilência. Ela está do verso 3 ao verso 8, que traz aqui algumas expressões bem usadas e nós precisamos aprender. E eu vou dizer aqui com você. Então, nesses versos estão elencados alguns elementos que poderiam atingir a vida de Jesus. E atingiriam o primogênito desde o seu estado de criança, quando ele nasce, até a sua fase adulta, na hora da sua morte. O texto está falando a respeito do que pode acontecer com Jesus e não daquilo que pode sobrevir às nossas vidas. Veja, porque ele te livrará do laço do passarinheiro. A palavra laço do passarinheiro era uma expressão usada naqueles dias para as armadilhas que os homens faziam
para capturar pássaros. Um pequeno lacinho que era colocado sobre uma ceva, uma porção de alimento, o pássaro ia lá para comer aquele alimento e a pessoa puxava a corda e os pés do pássaro ficavam enganchados, fazendo com que ele se tornasse predado por aquele caçador. O texto está dizendo aqui que Jesus teria artimanhas e sabedorias necessárias para se livrar das armadilhas humanas. Ela não está falando sobre nós, ela não está falando sobre as armadilhas que virão para nós, mas ela está falando que Jesus teria sabedoria para se livrar das armadilhas dos homens. E nós vimos essa sabedoria se cumprindo quando Jesus responde muitas vezes aos fariseus, aos saduceus, aos zelotes, aos perguntas que eram capciosas para fazer Jesus se embaraçar, e Jesus fala com tanta autoridade que até eles ficam espantados com a autoridade e com a sabedoria de Jesus. Então esse texto está falando que ele não cairá no laço do passarinheiro. A segunda expressão aqui também, da peste perniciosa. E a palavra perniciosa está ligado à permanência do pecado no estado humano. Todos nós sofremos a consequência da matéria. Qual que é a matéria pecadora? A carne. Ela será corrompida no passar dos anos. Nós, possivelmente, se não formos arrebatados por Jesus, sofreremos a morte natural aqui na terra. Seremos arrebatados em Cristo e ressuscitaremos para o juízo. Mas a Bíblia diz que Jesus não sofrerá isso. Ele não sofrerá a corrupção da peste perniciosa, porque a sua matéria humana não é de origem de Adão, mas ele foi gerado em Deus. Então, quando diz ele não sofrerá a peste perniciosa, está dizendo que Jesus não tem vínculo com a matéria humana pecaminosa, por isso ele não sofrerá a peste da corrupção da carne derivada do pecado de Adão, porque ele tem origem em Deus e em Deus foi gerado e colocado no ventre de Maria. Amém? Então essa expressão, ela deve ser interpretada dessa forma, da maneira correta, e deve ser tida também para nós desta maneira. Amém? Aqui uma outra expressão bem interessante usada também, é que a sua verdade será o seu escudo e fortaleza. Outras versões diz o seu escudo e o seu broquel. Esse texto está falando que Jesus refutaria todas as armadilhas dos homens através da palavra de Deus. Foi assim que ele fez na tentação que ele passou no deserto, 40 dias sendo tentado por Satanás, e de todas as vezes que Satanás o tentou, Jesus usou a palavra de Deus como broquel, que quer dizer muralha, proteção, abrigo, muro de fortaleza. Foi a palavra do Senhor na vida de Jesus. Assim deve ser na nossa também. Nós devemos usar a palavra de Deus para refrearmos os laços de Satanás contra a nossa vida. E a quarta expressão dentro desse texto ainda diz: o terror da noite, nem da seta que voa, a peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Esse texto está falando quando Jesus desce ao cativeiro. Ele vai até a mansão dos mortos, naquele período de 3 dias antes da sua ressurreição. Jesus morre na sexta-feira, ressuscita no domingo da ressurreição, mas esses 3 dias a Bíblia diz que Jesus desce ao cativeiro, a mansão dos mortos, a morada dos mortos, toma a chave que estava nas mãos de Satanás, que fazia com que ele pudesse aprisionar os homens, e leva então aos céus, fazendo com que todo homem seja liberto dessa algema que Satanás tinha antes da morte de Jesus. Então, quando Jesus vai à mansão dos mortos, o texto está dizendo que você não precisa temer o terror da noite, a seta que voa lá onde você está, lá na mansão dos mortos, a peste que assola na escuridão, a peste que estará lá, o mal que estará lá, a mortalidade que assola em plena luz do dia. Você não precisa temer essas coisas, porque o Senhor está contigo. Amém? Então esse texto, a interpretação correta não é para nós, é para Jesus quando desce ao cativeiro, a mansão dos mortos. Ele não temeria nada disso,
porque o Senhor estaria com ele, a proteção do Senhor estaria com ele. Lembrando, meus irmãos, que Jesus, ele morre como homem. E quando ele morre como homem, ele se esvazia da sua divindade. Ele desce à mansão dos mortos como homem. E ele ressuscita como filho de Deus. Então, quando ele descesse, ele teria a sua proteção garantida, porque o Senhor estaria com ele. Amém? Mesmo vazio da sua glória, ele desceria à mansão dos mortos, mas o Senhor o protegeria de todo mal, porque o Senhor estaria com ele. É importante nós sabermos desse fato para interpretarmos esse texto da maneira correta. A quarta expressão, já muito usada nos nossos dias, que 1000 cairão à tua direita e 10.000 cairão à tua esquerda. Esse texto, ele está falando sobre o precursor de Jesus. Nós sabemos que o precursor de Jesus é João Batista. Ele está falando que todos os obstáculos e oposições à palavra de salvação já cairiam com João Batista. Então, você vê à sua direita, 10.000 cair à sua esquerda, mas nenhum te afetará, porque João Batista, o precursor da obra salvífica em Israel, virá à frente. Ele dará a sua vida para que você possa ter o seu ministério público garantido na pregação do reino de Deus. Então, mesmo que você veja 1000 caindo à sua direita, 10.000 caindo à sua esquerda, não tema, porque eu estarei contigo. Então, esse texto, ele pode ser usado para nós como palavra de confiança e fortaleza. Quando eu digo 1000 cairá à minha direita, 10.000 cairão à minha esquerda, mas nenhum me afetará, porque o Senhor está comigo. Mas nós devemos lembrar que a maneira correta de interpretá-lo é olhando para o texto de forma messiânica, como ele foi escrito. Amém? A quinta expressão agora. Deus é o meu refúgio. Essa expressão que está contida no versículo 9. Porque tu, ó Senhor, és meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Essas promessas seriam levadas ao pé da letra, porque Jesus faria do Senhor, faria então da sua fé em Deus o seu refúgio e a sua fortaleza. Este verso remete ao pensamento de Jesus ao falar sobre Deus. Então ele está agora, salmista, está olhando para Jesus e vendo Jesus declarar que o Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza. No Altíssimo eu fiz a minha habitação. Então veja que esse texto, ele está remetendo ao versículo 1, que diz, né? A sombra do Onipotente descansará aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Aqui o texto no versículo 9 está dizendo, no Altíssimo fiz a minha habitação. Então está dizendo de Jesus, que fez a sua habitação no Altíssimo, declarando que Deus é a sua fortaleza. A sexta e penúltima expressão é proteção perene. Vou chamar algum diácono aqui para trazer um copo d'água para mim. Essa expressão está contida no verso 10 ao verso 13. E veja o que o texto nos diz. Quando Jesus nasceu, muitas crianças elas foram mortas. Lembra lá do censo, né, que foi colocado, que ficou revoltado, né, com a notícia de que um rei teria nascido. Né? Então os reis magos vão e falam para ele que estavam indo às terras, né, da Palestina visitar o rei que havia nascido. O imperador dizia também que era adorá-lo, mas na verdade era mentira, queria saber o lugar onde ele estava para poder matá-lo. Os reis magos voltam por outro caminho, guiados por uma estrela, não passam para falar com o imperador, e o imperador então manda um censo para matar todas as crianças com menos de 2 anos. Tá bom? Então, veja que essa proteção perene, né, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque o Senhor dará ordem aos teus anjos a teu respeito, para te guardarem nos teus caminhos, ele te sustentará nas tuas mãos, para que não tropece o teu pé contra nenhuma pedra, pisarás o leão, pisarás a cobra, calçarás aos pés o leão jovem e o dragão. Esse texto está falando que desde a tenra vida de Jesus, ele seria protegido pelo Pai. Mesmo que os homens intentassem a sua morte, ele não morreria sem estar no tempo hábil da morte para a ressurreição. Então nenhum mal chegará à tua tenda. Deus está dizendo que nenhum mal vai chegar à casa onde ele está. Nenhum mal chegará
aos teus pés, e você não tropeçará, porque eu lhe guardarei. E aí está dizendo o quê? Você, Jesus, pisará a cobra e o leão. Nossa, pastor, eu já ouvi essa expressão, mas queria entender. Lembre que serpente já é um animal atribuído ao maligno, a Satanás. Nós já vimos isso lá no livro de Gênesis. Agora, leão é uma expressão de autoridade. E a Bíblia diz que o nosso inimigo é como, não é, mas é como o leão que ruge, bradando, buscando quem pode tragar. Então, ele pisará esse falso leão, pisará a serpente que estarão debaixo do seu pé. Né? Então, calcarás aos pés o leão jovem e o dragão. Então, o leão na sua plena força, o leão jovem, o dragão, que é essa serpente, né, imbuída de muito poder, mais do que uma pequena serpente, um dragão, eles serão pisados pela obra do Senhor, porque o Senhor o guardará todos os dias. Amém? E a última expressão aqui para nós aprendermos, ela está nos versículos 14 a 16, que já é o final desse texto. E aí há uma mudança abrupta na fala do autor. O autor está interpretando a mente de Jesus, está falando que Jesus sente ao olhar para o Pai, sendo protegido por ele. Mas nesses últimos 2 versos, o autor ele fala sobre o que Deus declara agora a respeito de Jesus. Veja o que o texto nos diz. Porquanto não encarecidamente me amou, também eu o livrá-lo-ei. Pô-lo-ei em um alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Fortá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. O texto aqui está dizendo que porque Jesus obedeceu à obra do Pai, ele confiou na proteção de Deus, ele invocará o nome do Senhor e será ouvido. Ele receberá longos dias, a eternidade o pertence. Ele estará ao lado do Senhor eternamente e, como diz o texto aqui, ele irá ser glorificado e verá a obra da sua salvação. Amém? Essa é a interpretação correta do Salmo 91. E ela é maravilhosa. Eu fico encantado ao ler esse salmo, porque o autor, talvez Davi, talvez Moisés, talvez ainda outro autor, preveu com tanta clareza a obra de salvação de Jesus. E ela foi entregue a nós e os nossos olhos viram que esse texto se cumpriu. E hoje o Pai é glorificado na pessoa do Filho, porque o Filho o obedeceu e tem visto a obra da salvação. Então não use mais o texto do Salmo 91 como um talismã, mas o interprete da maneira correta, glorificando a Deus, exaltando seu santo nome pela obra maravilhosa que foi realizada pela salvação. Esse é o nosso estudo desta manhã. Eu espero ter te abençoado, eu espero ter te ajudado. Fica aqui com um abraço, um beijão da minha parte. E se você tiver alguma dúvida ainda sobre esse texto que eu possa lhe ajudar, manda aí para nós em forma de pergunta. A live já está se encerrando, já quase 1 hora. E eu tenho certeza que esse estudo vai te abençoar e a interpretação correta desse texto a respeito de Jesus vai te fazer viver plenamente as Sagradas Escrituras, dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Forte abraço, um beijão no seu coração, Deus te abençoe, continue com os seus estudos, porque aquele que estuda a palavra de Deus não será. Se você continuar estudando as Sagradas Escrituras, Deus lhe dará poder para vencer as obras de Satanás. Beijão a todos!